Oi, gente, mais um vídeo no canal. E eu te convido a pegar o seu café e vamos falar sobre marketing. E o tema de hoje é: eu preciso criar como todo mundo do meu mercado? E esse tema, ele surgiu de uma conversa com os amigos sobre como nós profissionais que trabalhamos nessa área de criação, seja videomaker, storymaker, social media, design, como nós nos sentimos pressionados a criar conteúdo voltado para aquilo que o mercado pede para a gente criar. Às vezes, sabe quando você trabalha na área, né? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, eu sou social media, e eu trabalho com marketing. E o que geralmente as pessoas que trabalham com marketing fazem? Criam conteúdos voltados para esse nicho. Só que a gente se sente tão pressionado pelo mercado a dar resultado, a criar conteúdo relevante, que às vezes a gente acaba esquecendo de que nós não necessariamente precisamos seguir aquilo que as pessoas estão fazendo, só aquilo que o mercado está fazendo. E eu vou te fazer uma pergunta. E se você decidiu que você não quer seguir o que o mercado fala, você não quer criar conteúdo como os outros profissionais da sua área, e aí? O que você vai fazer? Para onde que você deve ir? Você sabe, existem alguns criadores de conteúdos que eles começaram dessa forma. Eles começaram criando conteúdo da forma como o algoritmo queria, da forma como o mercado queria, começaram a criar conteúdo voltado para vendas, voltado para gerar engajamento, gerar identificação, gerar o que mais? Com essa sensação de tanto de escassez como de persuasão para que as pessoas que olham para aquele conteúdo, elas sintam aquela urgência de comprar, aquela urgência de consumir o que ele está falando ali. E no meio do caminho, eles decidiram seguir outro rumo. E tem outros que já não querem de jeito nenhum seguir por esse caminho. E o que acontece com esses profissionais? O mercado, ele te dá a falsa sensação de que se você não seguir pela linha que todo mundo está seguindo, você não vai ter resultado. Só que isso é uma mentira. Você não necessariamente só vai ter resultado se você seguir aquilo que as pessoas estão falando para você seguir. Existe uma coisa em que a gente esquece. Existe lugar para todo mundo. Não necessariamente você vai falar com as mesmas pessoas. Não necessariamente você vai conseguir os mesmos resultados que aquela pessoa. Só que você pode sim seguir uma rota diferente. E eu falo isso, gente, não é porque fontes da minha cabeça, não. É porque eu conheço outros creators, outras pessoas que trabalham nessa área e que resolveram seguir outra coisa totalmente diferente. Então, o que acontece? O que acontece quando a gente decide fazer isso? Você pode ter certeza que você vai estar seguindo pelo caminho mais difícil. O caminho que não vai te dar resultados da noite para o dia. O caminho que não vai te fazer você ter o carrinho cheio todo mês. Não vai ser esse caminho que você vai trilhar. Pelo contrário, vai ser um caminho muito mais difícil. Para você conseguir que as pessoas realmente entendam aquilo que você quer falar, a sua mensagem, a forma como você se comunica e aquilo que você quer vender, ou que você não queira vender, vai ser um caminho que você vai trilhar, vai ser um caminho, uma jornada que você vai seguir. E no meio dessa jornada, muitas vezes as pessoas, elas querem desistir porque acham que não tem lugar para elas. Só que isso não é verdade. Pelo contrário, a gente vai ter momentos que nós vamos nos sentir sozinhos, que nós vamos nos sentir ignorados. Só que isso não quer dizer que você não está chegando a nenhum lugar. Por que eu tô falando isso, gente? Tem um livro que eu gosto muito, que eu sempre cito ele nos meus conteúdos, que é do Seth Godin. Das frases do livro, fala assim: pessoas como nós fazem coisas assim. E esse livro, ele fala muito sobre isso, sobre você não seguir. Eu vou dar o exemplo do marketing, sobre você não seguir o marketing tradicional, o marketing agressivo, o marketing que te diz que se você não comprar tal coisa hoje, você vai acabar com a sua vida, você não vai mais ter resultado. Então, tipo assim, ele fala sobre isso no livro dele. Ele diz que dentro do nosso mercado existe sim lugar para aquelas pessoas que não querem mais fazer, não querem o mais do mesmo, eles não querem mais fazer as coisas que o mercado fala para eles fazerem.
E quando eu li esse livro, eu tinha uma ideia totalmente diferente do que era o marketing. Eu achava que o marketing que no marketing só existia lugar para as pessoas que vendiam, que tinham ideias, que tinham a narrativa dessa forma. E uma das coisas que eu sempre detestei foi essa narrativa de que eu precisava persuadir as pessoas a comprar as coisas de mim, que eu precisava vender dessa forma. Eu sempre me senti meio que um peixinho fora d'água diante desse cenário. E quando eu li esse livro, eu comecei a ter esperança de que eu poderia encontrar um lugar para mim. E até hoje eu tô nesse caminho, gente. Se eu disser para vocês que eu já me encontrei, que eu já tô fazendo aquilo que eu realmente quero fazer, ou que eu realmente já encontrei pessoas que eu quero fazer parte, ainda tá sendo um processo. Porque no meio do caminho você vai encontrar várias vozes te dizendo o que é que você deve fazer. Você vai encontrar várias pessoas que vão te dizer que esse é o caminho certo, esse é o caminho certo. E no meio disso tudo, você precisa ter clareza daquilo que você quer. Você precisa ter clareza dos seus valores, dos seus ideais, daquilo que você acredita, daquilo que você defende, do que realmente você quer para sua vida. Porque quando você entende tudo isso que eu estou te falando aqui, você começa a perceber que certas narrativas, que certas formas de vendas não são para você. Você começa a entender qual é o seu lugar no mercado. O que é que E primeiro, você precisa entender primeiro onde você não quer ficar. Porque quando você consegue entender onde você não quer ficar, se torna mais fácil para você entender aonde você quer ficar. Então, eu sempre entendi que esse não era o meu lugar. Eu nunca fui essa pessoa de querer persuadir as pessoas de comprar as coisas de mim, por mais que eu ame ser copywriter, porque eu também sou. Mas eu nunca gostei dessa narrativa, dessa forma que as pessoas vendiam. E ao longo desse caminho que eu tô aqui falando para vocês, eu encontrei pessoas que realmente consegui me enxergar. Uma delas é a Mariana, a Mariana Santos, que ela fala muito sobre isso, que a forma que ela fala sobre os produtos dela, a forma que ela vende, como ela se comunica com a comunidade dela é totalmente diferente desse marketing tradicional. E era ali, e eu me encontrei nela. Eu me encontrei na forma como ela falava, como ela se expressava, como ela criava os conteúdos dela. Outra pessoa também que eu sempre amei os conteúdos foi a Hannah Franklin. E embora hoje eu já não me identifique tanto com a Hannah, a forma como ela se apresentou no mercado foi um divisor de águas para mim. Porque eu sempre vi aquelas pessoas com terno, com gravata, com, ai, você tem que beber isso, você tem que fazer aquilo, você tem que estar em tais lugares. E eu não gostava. Eu não gostava daquilo. E quando eu encontrei a Hannah, eu tava bem no comecinho e eu tava me sentindo perdida. Porque eu falei assim, meu Deus, será que eu vou ter que me transformar numa pessoa que eu não sou? E ela me deu essa esperança de que existe sim lugar para mim no mercado, que eu não preciso me tornar uma pessoa que eu não quero ser. Outra pessoa também que eu gosto muito é a Ana Mello. Porque a Ana Mello, ela também fala muito sobre isso nos conteúdos dela. Ela também falou que ela começou criando conteúdo nesse formato e ela viu que ela não se encaixava nisso. Então, existem pessoas que se parecem com a gente, só que nós precisamos entender onde você quer estar, onde você não quer estar, para que você consiga encontrar essas pessoas. Outra coisa também, quando eu estava conversando com os meus amigos sobre esse assunto, eu me senti muito triste pela forma como eles enxergavam o mercado e pela forma como as pessoas estão fazendo, os profissionais estão fazendo as pessoas enxergarem o mercado. Porque eu sei que isso não é culpa deles, é culpa das pessoas que estão fazendo a gente enxergar o mercado assim. E o porquê que eu decidi criar esse vídeo, por que eu decidi falar sobre isso com vocês, porque eu quero que vocês saibam que, por mais que seja difícil, por mais que seja a minoria da minoria, existem sim pessoas que não querem seguir a mesma coisa que o mercado fala para seguir. Outro ponto é que no meio do caminho da criação de conteúdo, eu comecei a me sentir meio perdida, tanto nos conteúdos que eu criava, quanto na forma como eu me comunicava com as pessoas.
Eu sempre amei literatura, eu sempre amei arte, eu sempre amei filosofia. E isso são coisas que fazem parte dos meus valores. São coisas que faz parte dos meus valores, da forma como eu enxergo o mundo. Então, eu tenho necessidade de criar coisas relacionadas a isso. Eu não posso só chegar e falar sobre a minha profissão e falar só sobre o meu trabalho, porque o meu trabalho é só um pouquinho da minha rotina. E o conteúdo em si, ele já é praticamente 90% da minha vida. Então eu não posso colocar o meu conteúdo só para um pouquinho daquilo que eu vivo, porque eu não vou estar sendo verdadeira com as pessoas. Então o que que eu senti falta? De falar daquilo que eu gosto. Só que ao mesmo tempo que você sente falta de falar daquilo que você gosta, você começa a pensar, mas as pessoas vão querer ver isso? Mas como é que eu vou vender se eu falar disso? Como é que eu vou fazer as pessoas quererem comprar de mim se eu falar disso? Será se eu vou ser aceita se eu falar disso? Será se alguém vai me julgar? Então a gente começa a ter esses pensamentos, começa a olhar para os outros conteúdos, ver as pessoas, ver os números das pessoas, a quantidade de resultados e tudo mais, e isso vai te engolindo de uma forma que você começa a pensar que aquilo ali não é para você. Só que eu posso falar sobre as coisas que eu gosto além da minha profissão. Eu posso falar sobre um livro. Gente, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu tava lendo esse livro aqui e eu fiquei lembrando de quando eu era adolescente. Olha, esse livro aqui. Esse livro aqui, que é do Saramago, é um dos meus autores preferidos. E quando eu estava lendo esse livro, tem algumas frases que me lembraram do porquê que eu me apaixonei pela criação de conteúdo. E eu falei assim: nossa, como eu queria compartilhar isso com as pessoas. Como eu queria pegar essas frases e mostrar para as pessoas que isso faz parte de mim, que isso é o que eu sou, que isso é a forma como eu enxergo o mundo. E ao mesmo tempo que eu senti essa vontade, eu pensei assim: ah, mas as pessoas não se importam com isso. Ah, mas se eu falar isso, as pessoas vão achar que eu tô performando, que eu tô fazendo isso porque eu quero que elas me olhem como uma pessoa inteligente. Só que não é assim. E sabe como isso é ruim? Sabe você ter o seu próprio conteúdo, a sua própria rede social e você não poder falar daquilo que você quer falar? E eu quero finalizar esse vídeo trazendo essa frase para vocês que fala assim, ó: no fundo, todos temos necessidade de dizer quem somos e o que é que estamos fazendo. E a necessidade de deixar algo feito. Porque essa vida não é eterna. E deixar coisas feitas pode ser uma forma da eternidade. Do José Saramago. E eu quero também te deixar um desafio. Eu sei que a gente está falando aqui sobre o quanto a gente se sente pressionado a criar coisas que o mercado quer que a gente crie e deixar o que a gente realmente quer fazer de lado. Mas eu quero te propor um desafio de você pegar as suas criações, aquilo que você sempre teve vontade de fazer, e começar a mostrar aos pouquinhos para as pessoas. Você não vai se importar com números, você não vai se importar com aquilo que as pessoas vão falar, se vão te julgar, se vão gostar ou não gostar. Eu fiz esse desafio, eu fiz não, né? A gente propôs esse desafio para que a gente pudesse quebrar isso e você fazer. Pode ser um post, pode ser um vídeo, pode ser um texto no Substack, pode ser qualquer coisa. Não precisa nem necessariamente ser algo feito nas redes sociais, mas que você faça. Faça os projetos que você tem, que você quer, que você deseja e que você nunca fez. Eu vou fazer isso também, e eu tô te convidando para fazer, porque como o Saramago falou, nós temos necessidade de mostrar aquilo que nós temos para o mundo. E isso é uma forma de deixar um pedacinho da gente para o mundo, uma forma de eternizar quem somos. Imagina se os escritores, os pintores, os artistas que a gente gosta
guardasse a arte deles só para eles, a gente nunca teria conhecido. A gente nunca saberia quem eles são. Eles foram. E eu te convido para fazer isso. Um beijo